tarde, pessoal. Uma das perguntas que o pessoal mais faz para mim é: fala, pô, Rodolfo, como que é o processo seletivo do Google? Que perguntas vocês fazem? Sabe? Como que é a entrevista? E aí eu falei com o meu gerente agora há pouco e consegui autorização para fazer um furo de conferência e vazar uma das perguntas que a gente faz. Então eu vou me entrevistar aqui no palco e vou tentar responder a pergunta em 5 minutos. É uma pergunta de aquecimento, então a gente só no comecinho da entrevista. Então tá. E aí, Rodolfo, tudo bom? Tudo bom, beleza? Beleza. Ó, pergunta de aquecimento, vai? Eu quero que você escreva uma função em Python que me diga se um número maior que 0 maior que 1 é uma potência de 2 ou não. Bom, beleza. Eu sei que o Python tem um módulozinho de matemática muito bom. E eu vou usar ele para fazer o seguinte. Eu vou fazer isPower of 2. Ele vai receber um número e ele vai retornar se o logaritmo daquele número na base 2 é um inteiro. Porque se o número for uma potência de 2, quando você tirar o logaritmo dele na potência de 2, na base 2, ele vai retornar um número inteiro. Pô, legal. Como que você testaria isso daí? Eu acho que o melhor jeito é rodando, né? Vamos rodar a primeira vez, vai com 2. Ah, funcionou. E com 3 também. Tá, mas só isso não basta, né? Você testou para 2 números, como que você testa para mais? Eu acho que o que eu posso fazer é tipo um forzinho, vai? Eu faço um for aqui e digo os primeiros 1000 possíveis expoentes de 2, eu verifico que aquela função ali retorna true, certo? Deveria funcionar. Putz, não funcionou. Como que se faz o troubleshoot disso aí? Bom, é bem simples. Acho que eu vou só colocar aqui o número do expoente. Aí falhou para 29. Talvez o problema é que o logaritmo de 2 elevado a 29 na base 2 não arredonda bonitinho para inteiro. Tá, legal. O candidato agora ele sabe que existe um módulo de matemática, ele sabe o fundamento matemático da coisa, ele soube escrever uma função. Eu vou puxar o tapete dele e tirar o módulo. Rodolfo, módulo matemática não funciona. O que você faz? Eu posso escrever na mão, né? Vamos tentar fazer na mão. Eu vou fazer um isPower 2 de número. E o que eu vou fazer é, enquanto o número for maior que 1 e não existir resto de 2, eu vou fazer número igual a número dividido por 2. E quando isso terminar, eu vou retornar número igual a 1. Eu vou dividindo por 2 até encontrar um resto ou chegar em 1. Quer dizer, se eu conseguir fazer isso, ele é uma potência de 2. Será que funciona dessa vez? Eu só preciso mudar aqui. Funcionou. Maravilha. Qual o problema nesse algoritmo? Cara, isso aqui pode demorar muito, né? Eu tenho que ficar dividindo isso aqui por 2 muitas vezes. Ficou legal. O candidato agora percebeu que ele fez um loopzinho ali que pode demorar um bom tempo. Como que você resolve isso? Cara, eu posso fazer um lookup table e tentar pegar, sei lá, os primeiros 1000 potências de 2 e ver se eu faço isso. Vamos fazer um lookup table. Lookup table eu vou tentar colocar todas as potências de 2 lá e verificar se está lá dentro primeiro. Se tiver, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Maravilha. Faço um máximo expoente 1000, crio a minha lookup table. Ela vai ser todas as potências de 2. Tá, e tem minha tabela lá. E agora eu faço uma outra funçãozinha, que é a table. Vou só encurtar aqui para o nosso tempo. If número é menor que 2 elevado a mxp and not número in table, então ele não está na tabela, eu retorno falso. Se não, eu retorno o isPower of 2 de número. Maravilha. Isso aqui vai funcionar? Deveria, se eu não apreciei demais por causa da falta de tempo. Funcionou. Maravilha, o candidato conseguiu encurtar, resolveu o problema e encontrou uma solução. E antes que o tempo acabe, eu dou a solução malandra, que é o isPower malandro de número, que funciona o seguinte: return not número and número menos 1. E aí, será que vocês entendem por que isso aqui funciona?
Ô, Rodolfo, a entrevista no Google também é 5 minutos pra fazer. Não, é que essa pergunta é de 5 minutos. Demora 45, é que essa é só o aquecimento, é só pra pegar no tranco. Porque... Quem ainda quiser tentar, manda currículo pro Rodolfo aí. Essa palestra, quem já foi no grupo aí já viu. Então, vou falar, teve uma palestra relâmpago aí sobre como começar o projeto em Django. Aí eu diria que depois que você conseguiu instalar o Django, conseguiu entender o que é o admin, entender o mínimo, uma outra coisa legal de você ter é o Django Extension, que ele ajuda bastante no frame, né? Então, background meu, eu já trabalhei com PHP, né? E todo mundo, principalmente quando eu estava começando em Django, uma coisa que era muito, muito indicada para até hoje, né, quando você está desenvolvendo, é usar a debug toolbar, né? Eu estava vindo o PHP também tem umas coisas parecidas, então eu usei um tempo, mas algumas coisas ele deixava a desejar, então eu comecei a procurar outras opções. Aí eu encontrei o Django Extensions, né, que você instala como uma app do Django, né, com o pip. Aí uma das funcionalidades, por exemplo, é o Run Server Plus, né? Ele usa o WorkZyug do projeto Flask, né? E em vez de dar aquela tela amarela que todo mundo que desenvolve Django adora, ele dá essa telinha um pouco mais bonita, né? E ele tem algumas mágicas que, por exemplo, dentro de cada frame ali da exception, você pode abrir um shell de Django e um shell do Python e ver as variáveis locais, tudo mais. Né? Tinha um problema sério de segurança nessa parte, mas já resolveram agora. Né? Você tem que colocar um código lá para quando você vai abrir isso. Né? Mas funciona bem. E também você pode ver o código-fonte direto ali também, né? Se você não quiser ficar mudando com alguma coisa de uma outra biblioteca que deu a exception, você pode usar. Né? Ele tem outras funcionalidades, uma coisa que tem muito no toolbar é o print.sql. Ele, conforme vai rolando o run server, ele vai printar todas as SQLs no shell. Né? Se tiver muita coisa, vai ficar lento. Aí, nesse caso, eu estava usando o SQLite, então ficou tudo uma linha só, mas se eu estiver usando PostGIS, alguma coisa assim, ele vai mostrar um pouco melhor. Né? E se você colocar um PDB, alguma coisa, você vai ver as queries, separar no seu PDB, conforme você for rodando, ele vai ajudar, ajuda bastante você entender como o RM do Django funciona e não cair nos pitfalls que ele tem. Né? Ele suporta, tem funções para você fazer testes com SSL, ele tem ali monitoramento da CPU, né? Você pode usar outros REPL, né, do Django, o IPython, PyPython, né? Só você ter instalado no virtualenv e passar como parâmetro, né? Aí você pode usar esses que tem autocompletes mais completos, modos de edição, etc. Né? Ele tem um modo VI para talvez dê para ver ali embaixo. Não dá para ver. Não abriu ainda. Ele abre embaixo, ele está no modo VI. Ele tem o modo de inserção e o modo de comando, né,
pouco mais limitado para o VR, mas para quem está acostumado, facilita dar alguns comandos. Isso é um pouquinho lento. Aí entrou no modo de comando do VR, que eles chamam de navegação ali. Então ficou mais fácil para quem está acostumado com o VR. Aí eu dei um exemplo do Blitzscaling. Não ajuda no coisa, não precisa ver. Tem aí um exemplo do BPython. O GIF é lento, não vai dar tempo. Dá pra... ele importa, uma coisa que ele ajuda para quem programa no Django, ele dá import em todos os models logo de cara. Então, parece que não, mas é uma coisa que ajuda bastante. Você pode chamar um Translation Notebook, ele vai abrir o Jupyter Notebook. Né? Então, para quem gosta do Jupyter Notebook, pode usar para trabalhar no Django. Você pode gerar um arquivo de uma modelagem dos seus models, né, direto dele, né, com Python. Ele tem um show URLs para mostrar todos os URLs do seu projeto. E tem vários outros comandos. Assim, os comandos vão ser mais difíceis de usar, ver o SQL Create, ver um diff, e você pode usar o IPDB nele, o IPDB que era assim, começa a aparecer assim no seu shell. O Python demorou 10 vezes mais. Quem trabalha com análise de dados, essas coisas aqui, quem de vocês conhece essa biblioteca, Rose? Ah, legal. Essa biblioteca, quem conhece o Turix? Essa biblioteca foi feita pelo Turicas, basicamente é uma biblioteca que ajuda a trabalhar com dados tabulares, que basicamente quando a gente vai trabalhar com análise de dados, a maior parte do nosso tempo vem da captura, e como você vai tratar esses dados até chegar no momento que você vai fazer a análise estatística, a análise dos seus dados. Então você tem muitos problemas, às vezes você vai coletar de um site, então você coleta um JSON, coleta um HTML que tem uma tabela, ou você tem um CSV, como você vai pegar dados do IBGE, por exemplo, já tive muito problema com isso. Cada CSV está de um jeito, então você tem que ficar escrevendo várias funções para poder ler aquela tabela, o cabeçalho vem de um jeito, não tem cabeçalho, e tem todos aqueles problemas que a gente tem. Ou então você vai baixar, um HTML que tem uma tabela, ou está num PDF, ou em alguma outra coisa, num banco de dados, então você tem que ficar escrevendo muita coisa até você conseguir começar a fazer o trabalho que você deveria mesmo estar fazendo, que é o trabalho de análise de dados. Então, basicamente, ele reuniu nessa biblioteca as coisas que ele já tinha feito, que é exatamente isso. Então, por exemplo, quando você precisa ler um CSV ou ler um HTML, essa biblioteca basicamente é um wrapper em cima, então você não precisa mais se preocupar de onde vêm os dados, se está vindo de uma tabela em HTML, se está vindo do CSV. Você importa essa biblioteca, passa o nome do arquivo e ela vai conseguir ler, interpretar aquela tabela e te devolver como se fosse num pandas frame todos os dados tabulares que você tem ali. Ajuda também na hora de formatar as coisas, se você tem uma data, ele já consegue ler, já interpretar que é uma data e já te dá um objeto no Python como uma data. E então facilita muito esse trabalho para quem trabalha nessa área de análise de dados, análise estatísticas, porque quando eu trabalhava com isso, basicamente a maior parte do meu tempo era escrevendo funções para poder ler, interpretar os dados e conseguir importar para o Python, para o Pandas, até conseguir começar o trabalho. Amanhã eu vou ver se eu consigo trazer código para a gente ver como que funciona, para poder mostrar melhor, mas eu vim mostrar essa biblioteca aqui porque está precisando de contribuição, tanto na documentação quanto no código. Tem algumas issues abertas e tem uma palestra aqui que o Turicas deu, que mostra exatamente como você pode usar ela, com vários exemplos em HTML, em CSV e outros formatos. Então, quem estiver procurando algum projeto bacana para contribuir, tiver com tempo, é um excelente projeto. Vou ver se eu trago exemplos reais amanhã de como ler e tal, dos problemas que ela consegue resolver. É isso o recado. Obrigado.
Voltei com algo menos triste agora. Valendo? Bom, pessoal, como algumas pessoas já comentaram, em Python tudo é objeto. Então, se eu definir uma função f e perguntar qual que é o tipo de f é do tipo function, ou seja, é uma instância de function. Aí eu vou falar, ok, então eu vou instanciar uma function. Function não está disponível para mim. Então, já que o type de f me retorna function, eu vou fazer function recebe type de f. Então eu vou pegar a classe function a partir daqui. Gambiarra. Ok, então agora quero criar uma função instanciando function. Opa, primeiro parâmetro dessa classe aqui, do init dela, é um argumento do tipo code. Onde é que será que eu acho um code agora para passar para esse cara? Vamos lá, code recebe uma string. Uma string, por exemplo, com print hello. Function recebe code. Não funcionou. Tem que ser um objeto do tipo code, não do tipo string. Onde é que será que eu vou achar esse cara, então? Vamos fazer diferente, então. Code recebe compile de print. Ah, mas o compile tem outro parâmetro. Tem o parâmetro filename. Vou chamar de noFilename. Mas eu preciso de mais um terceiro parâmetro que chama modo. E aqui é onde você acredita que tem que ser single, tá? É o shoe. Então, beleza. Agora eu tenho um objeto do tipo code compilado aqui. E aí eu vou passar para a minha function meu code. Diacho, viu? Te contar. Tem que passar um parâmetro globals. Eu vou chutar que esse globals aqui vai ser alguma coisa na linha de um dict, que vai ser quais são as variáveis que vão estar disponíveis para ele. Então, vou passar dict vazio. Opa! Consegui uma instância aqui. Então agora eu vou chamar a minha f. A minha função vai ser uma instância de function, passando o código compilado e globals. Agora eu vou chamar minha função e vai funcionar, né? Não. O print não está definido, porque eu passei o globals vazio para ele. Ainda bem que no Python a gente tem uma variávelzinha aqui, que chama globals, uma função built-in que chama globals, que me retorna as variáveis globais. Então eu vou fazer de novo a mesma coisa, chamando globals, uma funçãozinha aqui. Agora eu tenho uma função, e agora, será que funciona agora? O que vocês acham? E voilá, e é isso. Vocês aprenderam que, de fato, função é uma instância de uma classe do tipo função. Pessoal, só para avisar aqui, faltam 18 minutos para surpresa, né? Não posso falar. Porque é surpresa. Então, eu acho que pode soltar aqui hoje. É o seguinte, eu não tá essa parte da Python Brasil aqui, mas era só para proteger o conteúdo dos próximos slides. Eu já falei da Python Brasil de manhã, agora eu vou falar sobre bullying no trabalho. Tá? O que acontece? Eu sou uma pessoa que em todas as empresas que eu passei, eu sofro muito bullying no trabalho, porque eu não me ajudo muito, entendeu? Então, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei
saí de Brasília para Florianópolis, aí inventei de surfar. Falei, agora candango no litoral, né, cara? O cara viu uma faixa de areia ali, ele quer fazer tudo assim, sou nativo. Daí eu comprei uma prancha usada e fui para uma praia que não era, tipo, para iniciante, a ondas violentíssimas, chamada Praia Mole, lá de Floripa. Tipo, não se surfa de sunga, eu fui de sunga vermelha ainda. E aí essa praia tem um canto que é um público LGBT, assim, é o público da praia, né? E, tipo, as pessoas ficavam me olhando assim, tipo, cara, o que esse garoto tá fazendo aí? E pra, tipo, piorar a minha situação, tinha um colega de trabalho lá, foi bem foda, assim. E aí a empresa já era, né? E aí depois eu fui pra Oktoberfest conhecer, fiquei na rua, não dormi, perdi o transporte de volta. E essas coisas, invariavelmente, todas as pessoas ficavam sabendo, e aí gerou um ciclo violento. E aí quando eu peguei a Python Brasil pra organizar, cara, tipo, eu trabalhava com embarcados, né? A galera de C++, e tipo, pô, o cara do Python tipo, vai sofrer muito bullying, cara, você não tá entendendo. Aí beleza, isso aqui é alguns diálogos que a gente tinha lá no trabalho. E agora eu percebi que eu não tirei o nome de ninguém, tipo, tá filmando, foda-se, entendeu? Tipo, eu me recuso a reproduzir esse diálogo, cara, tipo, cara, que babaquice é essa que tá acontecendo? Tipo, viagem. Eu não vou ler isso, cara, me recuso, tá? Aqui, pô, isso aqui vale a pena falar. Isso aqui eu tava numa flame com o meu chefe. Eu tava numa flame com o meu chefe, ele basicamente me mandou ir trabalhar no Google. Porque eu falei do Zen do Python, ele me tirou de tempo falando que era assunto sério. Eu falei, velho, então vai avisar os caras do Google. Ele foi mandou o link de carreira ali pra submeter a vaga lá. E eu acabei de descobrir que eu não consegui entrar, então tá foda pra caralho, né? E a galera começou a me recomendar no LinkedIn de Java por algum motivo. E eu nunca tinha codado uma linha, cara. Tipo, essa é a vida do Big Carrun, assim. O que tá acontecendo, velho? E aí, 1º de abril, cheguei no meu computador, fui tomar café e voltei e tava aí. Guido Van Russo assume, realmente Python não escala. Aí, ao vivo, acompanha a busca e apreensão na casa do holandês. Tipo, a Polícia Federal que não tem nada a ver. PF leva ex-programador do Dropbox, então já tava demitido, né? Tipo, para depois, eu sentei na cadeira e fiquei olhando assim, isso, velho. Aí eu lembrei, 1º de abril, então, tipo, isso é o dia a dia, assim, cara. Comecei a fazer psicólogo quinta-feira agora, tá? Tá legal, mudei de empresa, tô em outro lugar, então tô tentando mudar e eu vou conseguir, galera, é isso aí. E exclui o vídeo aí, por favor. Alô, alô. Pessoal, a gente vai cantar aqui agora, tá? Uma dupla. Não, tô brincando. A gente não tinha programado nada. Eu falo. Cadê a produção aqui desse evento? A realização desse evento deixando a desejar. Minutos? Eu vou abrir o Eclipse aqui, tá? Não, tá contando não. A gente tá enrolando, a ideia é enrolar.
Tem algum suporte do Mac aí? Eles tentaram tentar conseguir uma resolução melhor no projetor. Bom, pessoal, nós somos os últimos. Precisava de alguém para encher uma linguiça aqui e falar, ó, vai lá e faz um encaixe lá e a gente não combinou nada. Então a gente vai fazer um back-to-back aqui, eu e o Guilherme. A gente vai falar um pouquinho de hackathon, que é uma bem legal que a gente costuma praticar lá na iClinic e na Storage. Bigo, mas o que é hackathon? Hackathon, vai para o próximo slide que eu vou te falar. É uma oportunidade de você colocar suas ideias em prática. Então, sempre que tem um hackathon, tem que nascer um MVP. Então, a gente... O que é o MVP? Mínimo produto viável. Né? Então, sempre que tem a ideia é terminar, gerar a ideia, ver quem vai e terminar o projeto no fim de semana. Em 3 dias. Terminar assim, que é o MVP, que é, tipo, tem que ir pra prod alguma coisa, nesse caso. Peraí, volta lá. Só pra... Então a gente começa normalmente sexta-feira, à noite, para o sábado e o domingo, e na segunda tem que estar em produção. Nesse caso a gente subiu no próprio sábado, a gente já subiu no cliente em produção já. Porque a gente faz assim, TDD, né, Sérgio? Então é uma boa oportunidade para ser criativo, para aprender alguma coisa rápido, a integração do time. E normalmente também, nesse caso foi também, a gente quer aplicar alguma coisa no projeto em produção e meio que força o hackathon, entendeu? Nesse caso, eu copiei os três do Fatala, o Armando, não fala pra ele não, beleza? Então, normalmente é assim, o hackathon, né? São 2 dias e meios parando ali na frente do computador, e o terceiro dia é mais ou menos desse jeito aí, né? Nossa, que time, hein? Então, tem que sair alguma coisa. E nesse caso, desse hackathon específico, a gente fez um sisteminha de recomendação de produto. A gente fez um esquema de peso, de acordo com a visita do site, ele considera que um produto ele é mais próximo do outro. Então, tipo, se eu visito o produto A, vou lá e visito o produto B, então o A e o B tem algum tipo de peso. A gente fez isso com uma estrutura bem básica com o MongoDB, né? Não chega nem perto da escala do nosso amigo. Pode. Aqui, esse print ali é o Milo real com uma semana, acho, de aprendizado. Isso daí é numa loja em produção, e cada bolinha é um produto. Primeiro, a gente definiu os Among, porque precisava usar Among em algum lugar, né? É uma vergonha, né? Vexame, né? E o Diamond estava muito caro também, porque a Amazon é caro. E o que a gente fez? Eu acho que aqui é a comparação a mesma coisa do Mongo e com o MySQL de performance. Aqui é um pouco da estrutura que a gente fez. Tipo, a gente fez um esquema que o Mongo ele só ia fazer a leitura e a gente fez escrita no MySQL com Celery. O ideal era fazer tudo com Mongo, mas aí cai no MVP, né? Acho que não terminaria no mesmo dia, assim, com tudo com Mongo. Fazendo admin, fazendo... Aqui é o modelo da Amazon, né? Com os bancos de dados, com os bancos. Aqui é o esquema do post, né? Que ele tem que ser o mais simples possível, então ele recebe o post, passa para teste. Porque eu não preciso saber na hora que o
eu não preciso dar o score na hora, entendeu? Eu posso esperar, tipo, 1 hora, 2 horas, um dia, um mês. Depende do fluxo da hora. E o get ele bate no Mongo direto, então é muito rápido. Entendeu? E como tem uma máquina dedicada só para o Mongo, já indexada, ele é muito rápido. Então eu consigo colocar num e-mail marketing diário as recomendações do Mongo, que não pesa nada. A gente fez essa porra, eu vou ficar aqui até acabar. Minha mãe é dona do circo. Essa aqui já é a recomendação de produto. Então é isso aí, pessoal. Aqui é a introdução, recomendação de produto. Thanks.